Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Adobe, que divulgou uma projeção de como foi a Black Friday lá nos Estados Unidos. Com base nos dados de uma ferramenta chamada Adobe Experience Cloud, que é empregada em quase 5 mil sites de varejo, a empresa concluiu que os americanos gastaram pouco mais de $5 bilhões, o que foi 17% a mais do que no ano passado. Ela disse também que o gasto médio da galera foi de $135, que foi 1% só a mais do que no ano passado, e afirmou que 37% das compras foram feitas em dispositivos móveis. Sobre os dispositivos móveis, ela falou que o gasto médio de quem usa iOS foi de $127, enquanto o gasto médio de quem usa Android foi de $112. Já um último dado interessante que a Adobe divulgou foi que, apesar do pessoal ter desembolsado aí $5 bilhões na Black Friday e $2,2 bilhões no dia anterior, que foi o dia de ação de graças, o pessoal vai continuar gastando. Hoje, lá nos Estados Unidos, é a Cyber Monday e a expectativa é que os americanos gastem outros $6,6 bilhões, o que deve até estabelecer um novo recorde para um dia de compras lá no país. E enquanto isso, na Rússia, o governo de lá aprovou a fusão operacional entre a Uber e a plataforma de carros por apps da Yandex, que é a maior empresa de tecnologia lá do país. Essa aprovação vinha sendo negociada desde julho, que foi quando as empresas anunciaram esse plano de juntar as operações, e a única regra, que o órgão lá que regulamenta a concorrência no país impôs foi que essa união não pode impedir que os motoristas e passageiros trabalhem ou usem os serviços da concorrência. E ainda sobre a Uber, a empresa entrou na mira das promotorias de Nova York, Missouri, Massachusetts, Connecticut e Illinois por conta daquele vazamento de dados de 57 milhões de pessoas que a empresa escondeu, pagando $100 mil para os hackers. Além disso, também já existem 3 processos coletivos sendo abertos contra a companhia, e ela também está dando explicações para o FTC, que é a comissão que regulamenta o mercado americano. E já que o assunto é vazamento de dados, deixa eu comentar que o serviço IMGUR, IMGUR, que é bem famoso até, acabou de descobrir que eles foram hackeados em 2014. Na época, os hackers roubaram os e-mails e as senhas criptografadas de quase 2 milhões de usuários, e só agora esses dados foram cair nas mãos do Troy Hunt, que é o dono do site Have I Been Pwned. O Troy Hunt, por sua vez, entrou em contato com o IMGUR para falar sobre esse vazamento, e eis que o site falou que nunca nem ficou sabendo do roubo dessas informações. No dia seguinte, o IMGUR publicou um comunicado falando sobre a invasão e anunciou que já redefiniu automaticamente as senhas das contas afetadas 3 anos depois. Bom, e enquanto isso, do outro lado das invasões de sites e serviços, na sexta-feira a Mozilla anunciou que o Firefox vai começar a avisar o usuário quando ele estiver lá navegando num site que já teve problemas com vazamento de dados da galera. Esse recurso está sendo feito em parceria com o Troy Hunt, que eu acabei de falar na notícia anterior, que é o dono do site Have I Been Pwned, e a coisa vai funcionar assim. Sempre que um usuário visitar um site que já foi hackeado, o Firefox vai mostrar um ícone de aviso do vazamento lá na barra de endereços, e o usuário vai conseguir checar lá mesmo se o e-mail a conta dele foi afetada. Ainda não existe um prazo oficial para a chegada desse alerta lá no navegador, mas ele já existe na forma de um add-on que está no GitHub que o pessoal pode compilar para instalar na versão de desenvolvedores do Firefox. E agora o assunto é o Reino Unido, que anunciou uma mudança interessante nas regras de publicidade para os provedores de internet por lá. Hoje os provedores são obrigados a entregar a velocidade prometida para só 10% dos clientes, mas a partir de maio do ano que vem esse mínimo vai subir para 50% nos horários de pico, senão o provedor vai ser proibido de anunciar essas velocidades que ele promete. Além disso, eles vão ter que mudar a forma como eles anunciam, parando de falar que as velocidades são de até 200 MB, por exemplo, e passando a dizer que essa velocidade média dos
serviço, e eles também vão ter que desenvolver ferramentas que facilitem a consulta da velocidade atual da conexão. E já que o assunto é governo e operadora, deixa eu falar um pouco mais sobre aquela proposta do fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos. No final da semana passada, o FCC, que é o equivalente à Anatel lá dos Estados Unidos, oficializou a intenção de acabar com a neutralidade da rede e disse que tem um apoio popular bem forte para colocar essa ideia em prática. O problema é que um pesquisador deu uma espiada lá nos comentários que foram deixados no site do FCC e identificou que mais de 1 milhão de comentários favoráveis ao fim da neutralidade eram falsos. Ele disse ainda que, tirando esses comentários falsos, 99% do que tá lá, na verdade, é gente se manifestando contra o fim da neutralidade na rede. Essa análise dele vem dias depois do promotor-geral de Nova York ter afirmado que os dados de centenas de milhares de americanos foram roubados e usados em campanhas de spam, para tentar gerar esse apoio falso ao fim da neutralidade, e eis que agora o pesquisador mostrou que, na verdade, esse número ultrapassa a marca de 1.300.000. Já uma coisa que ninguém sabe ainda é quem tá por trás dessa campanha falsa de apoio ao fim da neutralidade, mas isso deve brotar aí nos próximos dias. E enquanto isso, lá na Finlândia, na sexta-feira, as ações da Rovio, que faz o Angry Birds, despencaram mais de 20% depois que eles divulgaram o relatório fiscal do trimestre recente da companhia. Essa foi a primeira divulgação dos resultados financeiros da Rovio, que ela fez o IPO dela recentemente, e a coisa foi um completo desastre. A Rovio informou que gastou 22 milhões de euros em esforços, para atrair novos usuários para os jogos dela, e isso derrubou a rentabilidade do trimestre inteiro em 29%, fazendo a empresa fechar o período com lucro só de 6 milhões. Esse número assustou bastante os investidores, porque além de ser um gasto insustentável, para atrair novos jogadores, também foi 4 vezes maior do que ele era há um ano. Por conta disso, muita gente optou por vender os papéis da empresa e isso derrubou o preço das ações dela para um valor inferior ao da abertura do capital. E agora o assunto é o Snapchat, que anunciou lá um novo formato publicitário chamado Promoted Stories. Como o nome indica, esse formato vai deixar os anunciantes pagarem para aumentar o alcance das histórias que eles publicam, que é mais ou menos uma coisa que o Instagram já vem fazendo há algum tempo. No anúncio desse novo formato, a Snap falou que a primeira empresa que teve uma história promovida foi a HBO lá nos Estados Unidos, enquanto na Europa esse formato vai pintar já com uma rede de vestuário chamada ASOS, que se escreve ASOS, não tem nada a ver com a ASUS de tecnologia que a gente conhece. E já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que a Bandai detalhou um pouco melhor como vai funcionar aquela volta dos bichinhos virtuais. A empresa publicou um vídeo anunciando o aplicativo Tamagotchi Forever e falou que ele vai chegar no ano que vem, tanto para Android quanto para iOS. Ele vai rodar em tablets e celulares e traz lá um bichinho virtual mais moderno, tridimensional, aplicado lá sobre o mundo real com realidade aumentada, e a dinâmica da interação vai continuar a mesma, Você vai ter que alimentar, brincar com ele, limpar a sujeira e por aí vai. Bom, e já que eu citei o Android, deixa eu comentar que a Motorola está testando a versão Oreo do sistema no Moto Z aqui no Brasil. Na verdade, os testes estão rolando tanto no Moto Z quanto no Moto Z2 Force, e quem faz parte lá do programa Motorola Feedback Network já consegue instalar o Android Oreo para ajudar a arredondar o lançamento para todo mundo. Caso você tenha um desses aparelhos e esteja a fim de testar o Android Oreo à frente da liberação pública, é só você seguir os passos que estão no link aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que no fim das contas pode estar se preparando para lançar o Apple Watch Série 3 com LTE aqui no Brasil. O que rola é que na sexta-feira o Mac Magazine descobriu que a Anatel homologou os modelos LTE do relógio por aqui, e esses modelos homologados são os modelos novos, que não aparecem nem lá na lista de modelos do site da Apple nem na página de suporte. Já uma outra informação que apareceu que dá ainda mais peso para essa história vem de um leitor do Mac Magazine chamado Rodrigo de Paula, que falou que o suporte da Apple disse para ele que o Apple Watch Série 3 com LTE vai ser lançado aqui no Brasil no dia 8 de dezembro, junto do lançamento lá do iPhone X. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! É FCC ou FTC? Eu sempre confundo os dois. FCC. É ele mesmo. Cento depois da divulgação dos Estados Unidos.
Ai, ai.